A história das três árvores. Juízes 9. A graça e paz de Deus estejam com todos. Juízes 9, 8-15. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhes disse: deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores. Então disseram as árvores à figueira: vem tu, e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores. Então disseram as árvores à videira: vem tu, e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse: deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores. Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu, e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: se, na verdade, me ungis por rei sobre vós, vinde, e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas, se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. Em Juízes 9, 8-15, podemos ver a história das três árvores que Jotão falou aos homens de Siquém. Jerubaal, Gideão, o pai do Jotão, como um juiz de Israel, ele libertou seu povo dos midianitas liderando a guerra. Depois que Jerubaal morreu, um dos 70 filhos dele, Abimeleque, queria ser um rei sobre o povo. E aí, para ser um rei, ele fez uma aliança com os homens de Siquém porque eles eram os irmãos da mãe dele e parentes do pai da mãe dele. E após a aliança, os homens de Siquém deram 70 peças de prata ao Abimeleque e ele alugou uns homens ociosos e levianos e eles o seguiram. E com os homens ociosos e levianos que ele alugou, o Abimeleque matou os seus 70 irmãos. Mas o Jotão escapou se escondendo. E o Abimeleque se virou o rei. E o Jotão se pôs no alto do monte Gerizim e em alta voz, ele gritou aos homens de Siquém dizendo sobre a história das três árvores. Uma vez, as árvores foram a ungir para si um rei e elas disseram à oliveira: reina tu sobre nós. Mas, recusando, a oliveira disse: deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores. E as árvores foram e disseram à figueira para ungir dela como seu rei. Mas a figueira também recusou dizendo: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores. Então nessa vez as árvores foram e disseram à videira. Mas a videira também recusou dizendo: deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores. E por último, as árvores foram e disseram ao espinheiro, e o espinheiro aceitou a proposta delas e se virou o rei sobre elas. Nessa parábola que o Jotão falou aos homens de Siquém, o espinheiro representa o Abimeleque que se exaltou e virou o rei matando seus 70 irmãos. E as árvores representam os homens de Siquém que fizeram uma aliança má com o Abimeleque e mataram os 70 filhos de Jerubaal. Por fim, como resultado do mal que eles fizeram, o Abimeleque e os homens de Siquém lutaram um contra outro na batalha porque os homens de Siquém traíram o Abimeleque depois. E na batalha, muitas pessoas de Siquém morreram e o Abimeleque morreu com seu crânio quebrado. Deus julgou o Abimeleque e os homens de Siquém por causa do mal que eles fizeram. Ninguém pode se exaltar pelo mal ou por engano. Salmo 75, 6 e 7. Porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz, a um abate, e a outro exalta. Quem exalta ou abate é só Deus. Só Deus humilha ou exalta. Mas na parábola das três árvores, podemos ver as respostas das três árvores recusando a proposta das árvores. O espinheiro aceitou e se virou o rei. Mas as três árvores recusaram e seguraram o seu lugar. Todo mundo queria ser um rei. Se virar um rei é realmente uma proposta muito tentadora e atraente. Mas as três árvores recusaram e seguraram o seu lugar. Como é que elas puderam recusar uma proposta tentadora e seguraram o seu lugar? Porque elas souberam muito bem do sentido e propósito da vida delas. Nas respostas deles, podemos saber isso muito bem. Deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores. Deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores. Deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores. Para as três árvores era mais importante segurar o lugar delas do que deixar o lugar e se virar um rei. Elas souberam muito bem do sentido e propósito da vida delas. Por isso que elas não deixaram o lugar deles e não se viraram um rei. Com a parábola das três árvores, podemos saber quão importante de saber o sentido e propósito da nossa vida como um cristão e segurar o nosso lugar cada dia. Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Somos as pessoas que buscam o reino de Deus e a sua justiça primeiro. Então,
precisamos segurar o nosso lugar como um membro da igreja. Se somos as pessoas que buscam o reino de Deus e a sua justiça primeiro, no domingo, onde precisamos estar? Em casa ou na igreja? Em outro lugar ou na igreja? Se somos as pessoas que buscam o reino de Deus e a sua justiça primeiro, quando temos o seminário bíblico, onde precisamos estar? Em casa ou na igreja? Em outro lugar ou na igreja? Segurar o nosso lugar como um membro da igreja é pela obrigação ou pelo nosso amor pelo nosso Senhor Jesus Cristo que morreu por nós e nos salvou. No 2 Samuel 23, podemos ver os nomes dos poderosos do Davi. E no versículo 11 e 12, podemos ver um poderoso do Davi chamado Samá. 2 Samuel 23, 11 e 12, e depois dele Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Na batalha contra os filisteus, o povo fugiu diante dos filisteus temendo deles, porque os filisteus se ajuntaram numa multidão. Mas, um homem chamado Samá, ele se pôs no meio daquele pedaço de terra e defendeu seu povo ferindo os filisteus. E através dele, o Senhor efetuou um grande livramento. Todo o povo, temendo os filisteus, fugiu da guerra deixando o seu lugar. Mas, o Senhor efetuou um grande livramento através do Samá que segurou o seu lugar. O que significa isso? Isso significa que Deus realiza a sua obra através daquele que segura o seu lugar. Você quer ver que o Senhor realiza a obra de Deus no meio de nós? Então segure o seu lugar na igreja. Quando cada um de nós segura o nosso lugar na igreja, veremos que o Senhor realiza a sua obra no meio de nós. A graça e paz de Deus estejam com todos.